E aí, pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes. E hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje para bater um papo aqui com vocês, né? Sobre a inconsistência, né? A inconsistência da vida. As pessoas acham que a vida delas é importante, né? Eu vou dizer para vocês, eu tenho passado muito tempo em casa, né? Porque hoje na minha vida, né, eu não tenho problemas para resolver. Hoje na minha vida eu só saio de vez em quando, né? Hoje tive que sair, resolver um probleminha, né? E aí é isso, a vida do ser humano é resolver problemas, né? A gente sabe disso, né? A vida do ser humano redunda nisso. Quando você chega num ponto da sua vida, né, onde você não tem mais nada para resolver, ou poucas coisas para resolver, né, sua vida se torna muito mais inconsistente. É interessante, né? Teve uma escrita há um tempo atrás, né? Acho que foi uma escrita que me pediu para falar, né, fazer uma avaliação sobre um ano, né, de aposentadoria, né? Já vou fazer agora um ano em agosto. Já estamos em julho, né? Fazer um ano em agosto que eu estou aposentado. Falar para vocês, né? Existem duas fases, né, na vida de uma pessoa, ou de um niilista, né, principalmente. E a maioria das pessoas vivem no automático, né? Vivem simplesmente por viver. Como eu falei, vive para resolver problemas, né? Porque o nosso cérebro evoluiu para isso. Nosso cérebro racional, né, ele existe só para isso, né, para resolver problemas. O cérebro dos animais também, né? A maioria do tempo os animais estão tratando de resolver problemas, né? Problemas de alimentação, encontrar água, né? Procriar, encontrar abrigo, se defender, fugir do perigo. Tudo isso são problemas, né? Fora isso, o animal fica em repouso, descansa. E o ser humano, né, não é muito diferente disso, né? Vive atrás de comida, atrás de bebida, atrás de sexo, né? Procriação. Não se iluda, gente. Sexo é só para procriar, é só para isso, né? Uma grande armadilha da natureza para te fazer procriar. E as pessoas idolatram, né? As pessoas colocam o sexo num pedestal, colocam o outro num pedestal, né? É esse desespero, né? Por amor. Ontem eu tava vendo um filme até de romance, né? Às vezes eu gosto de ver, sabe? Fazer tipo um laboratório. Se colocar na situação onde eu já estive um tempo atrás, né? Muitos anos atrás, né? Situação de paixão, né? Quem é que nunca se apaixonou? Às vezes eu gosto de ver esses filmes para me recolocar, né, nessa posição, né? Uma vez que eu já não me encontro mais nessa posição, e para mim hoje é impossível me apaixonar por alguém, ou me iludir com o corpo humano, ou me iludir com mulher. Muito difícil, né? Nem com mulher, nem com homem, né? Porque muitos homens se iludem com homens, né? Não sexualmente, mas se iludem por idolatria, né? Ai, meu mito religioso, ai, meu mito na política, ai, meu mito nos esportes. Tem muita, como se diz, homoafetividade, né? No indivíduo condicionado, né? Ele nem percebe, né, que ele é homoafetivo, ou seja, que ele ama outros homens. Amar outros homens é homoafetividade, né? Não tem nada a ver com sexualidade, digamos assim, né? Mas é uma forma de amor, né? Amizade, né? A palavra amizade surge da palavra amor. Tem gente que tem ciúme do outro, homens que têm ciúmes de outros homens. Tudo isso, né? Mulheres que têm ciúme de outras mulheres. Então as pessoas estão sempre idolatrando a figura humana, né? Seja para sexo, seja para amizade. E esses envolvimentos sempre levam a muita dependência emocional, né? Eu não quero saber dessa merda mais. Nunca fui muito de idolatrar homens, né? Por isso nunca fui religioso, né? Sempre fui uma pessoa mais centrada em mim mesmo, mais centrado em observar a realidade, né? Como eu falei, estava assistindo um filme de romance, eu não consigo, cara, sinceramente. Já tá até difícil para mim assistir esses filmes, né? Porque eu gosto de observar como o ser humano é iludido, né? Como o ser humano é tão dependente
dependente do outro, essa coisa de se apaixonar, de não viver sem o outro. Coisa que não é inconcebível para mim hoje, né? Sentimentos e dependências que para mim são inconcebíveis. Então hoje eu tô falando em quê, né? Por que eu tô falando tudo isso? Tô falando que isso todo é um enredamento, né? É toda a logística, digamos assim, da vida humana. Da vida animal também, né? Como eu falei, o animal tem um monte de dependências. Só que a nível da sua necessidade. Que a vida do animal, ela se resume a quê? Se resume a basicamente sobreviver para procriar. Quando a gente chega no ser humano, todas essas emoções dos animais se ampliam, né? Todos os instintos animais se transformam em emoções mais sofisticadas, né? Tudo para trazer sofrimento, né? Amor, apego, afeto, dependência, romance, tudo isso, né, no final redunda em sexualidade e procriação. A vida orgânica tem que reproduzir, né? A vida orgânica humana não é diferente, como eu costumo falar, de qualquer vida animal. Nós somos animais, nós somos primatas, que vamos morrer. E se vamos morrer, temos que procriar como qualquer animal, né? Então, a vida humana carece de sentido, a vida humana carece, né, de um propósito maior, não tem, né? Isso é desesperador para quem não alcança essas ideias, sabe? Quem não alcança isso, entra em desespero, né? Quem não consegue alcançar, que eu digo aceitar, né? Alcançar essa ideia e aceitar que você não tem importância nenhuma para o universo, né? Porque o universo vive para ele só. O universo só serve a ele mesmo. Se você quiser chamar o universo de Deus, né, você vai entender que Deus só vive para ele mesmo, né? Ou seja, traduzindo-se Deus nessa palavra vaga, né? Essa palavra indefinida, que é Deus. Se a gente for observar como observava Spinoza, né? Que Spinoza via Deus no universo todo, né? Ele não fazia diferenciação entre criação e criatura. Na realidade só existe energia, né? Então se existe um Deus, ele é o próprio universo. Se existe alguma espécie de força inteligente, não tem diferença, né, entre o universo ou entre criador e criatura. Não existe essa diferença. Tudo é a mesma energia. Então o universo só serve a ele mesmo. Não serve a você, não serve a mim. Pelo contrário, né? Nós é que existimos para servir às forças da natureza, né, do universo. Nós somos insignificantes enquanto criaturas, né? Eu não sei nem por que a gente desenvolveu essa consciência. A minha teoria é que a nossa consciência se desenvolveu a partir do instinto predatório, né? A própria natureza está evoluindo tudo, né? Como eu falei, a natureza só serve a ela mesma. O universo só existe para servir a si próprio. E todos nós, né, que estamos na condição de criaturas deste universo, né? Todos nós que estamos na condição de fragmentos de algo maior, né? Todos nós que estamos na condição de engrenagens. A engrenagem não vive para servir ela mesma, né? A engrenagem vive para servir a totalidade da máquina, digamos assim, né? Então nós somos escravos da Matrix. Quando você chega nisso, né, como eu falei, num primeiro momento você vai entrar em desespero, depois você vai se adaptando a essa ideia, porque não tem como, né? Ou você sofre, ou você, né, descobre que quanto mais você se desenvolve, quanto mais você vive, mais você sofre, né? Ou você descobre isso para atenuar o seu sofrimento, como? Vivendo menos, tendo menos apego, seguindo menos as regras desta Matrix, né? Então, quanto mais você entende isso, menos você quer viver, né? E aí eu comecei falando, né? Uma inscrita me pediu para fazer uma análise, né, desse 1 ano, né, praticamente, que eu já estou aposentado. A minha análise é essa: você tem 2 fases, né, na vida, do niilista, no caso. Uma fase onde você depende do trabalho, claro. Você tem que se submeter às regras, né? Isso é muito complicado, porque você tem que ir sempre onde você não quer ir. Você tem que estar sempre saindo, sempre resolvendo problemas, né? Porque o trabalho vai te gerar toda essa problemática de estar na rua, né? De depender de... né? Eu nunca dependi de transporte público, né? Sempre, né, a coisa mais rápida que eu quis buscar na minha vida foi ter meu transporte próprio, né? Minha moto, meu carro, para não ficar dependendo do transporte público.
Mas tem gente aí que tá pela rua aí, dependendo de ônibus, de trem, de metrô. Isso é inferno, né? Sei lá, de van, essas merda aí, né? Alguns até de barco, né? É um inferno, cara. No barco não tem jeito, né? Se você depende de barco, você tá fudido, né? Ou você compra o seu próprio barco, mas isso também é caro, né? Pra você guardar, manter um barco é caro. Tem que pagar, né? Tipo, vaga numa marina, num lugar qualquer, né? Pra você deixar seu barco, aí tem a questão também, né? De vigilância, que alguém pode roubar e tal. Complicado, né? Então o que acontece? Né? Eu sempre quis isso, minha autonomia. Né? Mas com trabalho você não tem autonomia. Você fica sempre dependendo de resolver problemas no seu trabalho. E que vão gerar sempre outros problemas. Família, tudo isso, né? Mas estou falando aqui na vida de uma pessoa niilista, que começa a abrir mão disso tudo. Então eu comecei a abrir mão de tudo, né? Houve coisas na minha vida que me foram tiradas. Né? E outras coisas que eu mesmo retirei da minha vida. Então, é aquela história, né? Você vai sempre acabar perdendo alguma coisa. Mas às vezes a perda é ganho. Às vezes quando você perde algo, você está ganhando também, né? Abrindo espaço para outro tipo de consciência, abrindo espaço para outro tipo de oportunidade. Por exemplo, quando você perde emprego, né? Você abre vaga talvez para um emprego maior, abre um vácuo, né, para novas possibilidades. Ou quando você perde alguém que você acha que é amigo, ou quando você perde família, filho, tudo isso nós estamos perdendo o tempo todo, né? Costumo dizer, a coisa que mais me chocou, que mais me abalou, foi a perda do meu filho, porque eu sou ser humano. Né? Além de um filho, era um amigo. Você perde um filho, perde uma amizade. Complicado, né? Mas fazer o quê? A vida funciona dessa forma, né? Talvez, se eu não tivesse passado por isso tudo que eu passei, eu não tivesse a consciência que eu tenho hoje. Porque tudo a gente vai evoluindo, né? E quando você perde coisas importantes na sua vida, é que você começa a compreender que na realidade nada é importante. Porque você vai perder tudo. Você vai perder tudo em determinado momento. Você vai perder tudo. E vai perder até a sua própria vida, né? Sua própria existência, sua própria consciência. Então você está preocupado quando você perde alguma coisa? Nada é nosso, né, nessa vida. Então fazendo essa avaliação de um ano aí, né? Um ano, já vou fazer agora em agosto como aposentado. Antes, né, eu tinha problemas para resolver. O meu trabalho me trazia problemas, a minha família, meu filho, tudo trazia problema, né? Você com família, você nunca está casado com uma pessoa só, você está casado com a família da pessoa, né? Eu não tenho família, eu sempre me afastei da minha família, nunca tive contato há décadas, que eu posso dizer que eu não tenho contato com minha família, né? Só tive contato com minha família mesmo, né, de sangue, quando eu era lá criança, adolescente. Depois, eu mesmo optei por me afastar da minha família, pelo meu próprio jeito de ser, né? Pela própria minha visão não religiosa, né? Eu como ateu, eu como niilista, como uma pessoa menos dependente emocionalmente das pessoas, as pessoas se afastam, né? Graças a Deus. Deus é muito bom, obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, universo, né? Por ter me livrado de muitas pessoas de inconveniente na minha vida. A maioria é tudo crente, né? E eu não tenho, sabe, nada a ver com a vida das pessoas. Foda-se as pessoas, né? Eles querem viver na idiotice, viver na asneira, viver na crença religiosa, viver na alienação, na doutrinação, no condicionamento. Problema, eu não sou assim, quem quiser que viva assim. Né? E eu tenho minha postura, né? Isso aqui não é intolerância, isso aqui é uma postura pessoal, né? Os crentes também não têm a postura deles, né? Contra nós, ateus, contra nós niilistas. Eles acham que a vida é linda, que a vida é maravilhosa, que existe um Deus. Esse é o direito deles, né? De pensar dessa forma insana. E eu também tenho meu direito à minha liberdade de expressão, né? A pensar de forma racional, de forma sã, né? Com sanidade. Então, eu tinha toda essa problemática antes de eu me aposentar. Tinha envolvimento com família, tinha envolvimento com trabalho, tinha envolvimento, né, com escola de filho, com um monte de coisa que envolve, né? Cuidar de outra pessoa. Eu descobri que eu não nasci para isso, né? Não nasci para cuidar de ninguém, nasci para cuidar de mim mesmo, das minhas próprias questões. Como eu falei, a vida te tira as coisas, né? Não tem jeito. Outras coisas você tem o livre-arbítrio de se livrar, né? Quase sempre que a vida tira de você, você não queria que fosse tirado, né? Porque você acha que é seu, né? Você tem sentimento de posse, né? Eu descobri que eu não sou um bicho, que eu não sou pai,
que eu não tenho que cuidar de prole, que eu não tenho que servir aos desígnios da natureza, como eu já servia, né, por ignorância. Por isso que o nosso canal aqui existe, pra gente abrir a cabeça das pessoas. Tem gente que fala assim, Raf, mas você fala que você é desapegado, que você não vê sentido em nada, mas você tem um canal e você propaga conhecimento, então isso também é uma forma de você colaborar. Claro, eu tô vivo, né? Mas diferente de dependência, de carência emocional, claro que esse canal aqui também funciona como uma terapia para mim, mas acima de tudo é um trabalho, né? É um trabalho, é um hobby, eu faço por prazer, né? Faço porque eu gosto de fazer e sou remunerado por isso, né? Diga-se de passagem. É um trabalho, sabe? Ninguém vai trabalhar de graça. Eu não propago conhecimento de graça. Como costumo dizer, eu não sou altruísta. Eu não tenho um canal altruísta. Eu tenho um canal niilista. Né? Então, eu também quero retorno. Né? Claro, é um trabalho. Demanda tempo. Sabe, para chegar num vídeo, cara, são horas pensando, né? Talvez, muitas das vezes, até dias pensando, conjecturando, amadurecendo uma ideia, né? Até chegar aqui e expor, estudando também, né? Porque eu só estudo o que eu gosto, eu só faço o que eu quero, então quando me interessa eu vou atrás, né? Tudo isso redunda aqui, todo esse trabalho redunda num resultado, num vídeo, cujo objetivo é um objetivo pessoal meu, né? Propagar o conhecimento, porque eu não tive isso, né? Essa que é isso que me move nesse canal. Eu não tive isso. Eu poderia ter evitado muito sofrimento na minha vida. Não precisaria ter casado para depois perder um casamento. Não precisaria ter tido filho para depois perder meu filho. Porque não adianta, se você tem filho, você acha que você não vai perder o seu filho? Você vai perder o seu filho, cara. Quando seu filho é adulto, você perdeu a criança que ele foi. Você nunca mais vai recuperar a criança que seu filho foi. Por mais que você olhe para o seu filho como criança, ele tá marmanjo, né? Adulto, velho. Papai e mamãe ainda olham como criança. Por quê? Porque a pessoa sempre vai pensar no filho como se não fosse uma criança. Como se fosse seu, como se fosse aquele filhote, né? Isso é instinto, gente. Isso não é amor, isso é instinto. Eu tenho essa consciência, né? Nunca amei meu filho. Isso é instinto. Instinto de autopreservação. Todo animal ama o filhote. Por quê? Instinto de autopreservação. Isso traz muito sofrimento, tanto para o animal, né, como para nós. Somos seres humanos, como eu falei inicialmente. As nossas emoções são instintos evoluídos, nada mais do que isso, né? O que é amor? O amor, né? Instinto de autopreservação da espécie. Faz com que os indivíduos se agrupem, né? Principalmente animais de bando, como são os mamíferos, a maioria dos mamíferos, se agrupam para se proteger a espécie. Se agrupam para procriar, proteger a espécie. Então, amor, amizade entre os animais, inclusive, existe amizade, né? Existe empatia entre os animais de bando. Existem as simpatias e as antipatias, as empatias e as antipatias, né? Dentro dos grupos dos animais, dentro dos grupos humanos não é diferente. Tem gente que você gosta, tem gente que você se identifica, tem gente que você odeia. Isso faz parte, cara, do processo de seleção natural dos grupos, da natureza e do processo de autopreservação. Então, ninguém ama filho, é instinto de autopreservação, instinto de proteção da prole. Nem sequer você se ama de verdade, né? Porque você tem, quando você cuida de você, é instinto de autopreservação. Por que eu, como niilista, ainda não me churrasquei? Ora, isso passa o tempo inteiro pela minha cabeça. Por que eu ainda não me churrasquei? Porque eu tenho instinto de autopreservação. Eu ainda quero sobreviver de alguma forma, apesar de eu não gostar da vida, né? Como eu falei inicialmente. Quanto mais você percebe que vida é sofrimento, menos você quer viver, né? Menos você se identifica com essa vida orgânica. Menos você se identifica com os problemas. Então, nessa análise, né, que eu faço hoje, que uma inscrita me pediu, né? Me desculpe aí, eu não lembro, é muita gente. Mas eu sei que me pediram isso, né? Para eu falar sobre um ano de aposentadoria. Um ano de aposentadoria para mim hoje, né, representa total liberdade. Ó, passei um ano sem problemas. Sabe o que é isso? Sair só de vez em quando para comprar um mantimento. Hoje eu estou saindo com o meu carro, né? Como eu falei, não dependo mais de transporte público há décadas. Então tenho meu carro, tenho minha moto. Hoje precisei sair de carro porque eu vou pegar uma encomenda, mas é situação isolada, digamos assim, né? Situações que aparecem, necessidades pontuais. Porque hoje praticamente estou vivendo um ano totalmente livre.
leve e solto de responsabilidade. Sem família. Sabe o que é ninguém te visitar, cara? Sabe o que é isso? Caralho! Pro niilista, pro misantropo como eu, né? Misantropo, entendam, não é a seta, eu não sou religioso, eu não sou misantropo, não sou isolado da sociedade, eu apenas tenho aversão à sociedade. Muitas pessoas não entendem isso, né? Misantropia é aversão. Pode existir a misantropia de afastamento total, né? Eu não faço afastamento total. Minha misantropia é uma aversão ao contato social. Mas não quer dizer que eu, de acordo com a necessidade, eu não interaja, né? Eu não sou asceta, não sou religioso, como eu falei, não sou um cara que se isola por uma questão religiosa, não sou budista radical, não sou hinduísta, nada disso, né? Não fiz voto de silêncio, fiz nada disso. Essa loucura da religião, né? Não vou entrar para dentro do mato, viver dentro de uma caverna, meditando, sem luz elétrica, sem água, sem conforto. Isso é coisa para idiota para mim, né? Idiota religioso. Já radical, né? Eu vivo dentro da sociedade, ainda que eu tenha aversão por ela. Mas eu uso a sociedade ao meu favor, né? No que eu posso. Já que a sociedade sempre tentou me sugar, né? Porque, como eu falei, o universo, ele só respeita ele mesmo, o universo, ele só serve a ele mesmo. Ele não serve a você. Né? Isso é a base dessa Matrix aqui. Então, eu não sirvo mais ao universo. Sinto muito, né? Por mais que sem querer eu sirva, né? Que eu ainda estou vivendo, ainda estou aqui, né? Respirando, eu ainda estou participando da Matrix, né? Mas eu minimizo. Né? É o que a gente pode fazer. É viver o mínimo possível. Eu vivo no isolamento, vivo da minha casa, no conforto do meu lar, com toda a informação, conheço o mundo todo pela TV, pelo meu monitor, né, que eu nem uso como televisão, uso como monitor, streaming, filmes, séries, jornalismo, reportagem, para ficar inteirado com o mundo, né? Mas eu não gosto do mundo. Então, mas estou vivendo uma vida, tipo assim, de total liberdade, mas a total liberdade traz uma consequência muito grande. Você tem mais tempo para parar para pensar. Você tem muito tempo para você. Você tem muito tempo para perceber o vazio que isso aqui é, né? Você tem muito tempo para perceber a inconsistência. Esse é o vídeo aqui hoje. A inconsistência desta realidade. Você pode ter toda a liberdade do mundo. Toda a liberdade do mundo. Você pode viver sem problemas, como eu. Você pode viver com uma saúde plena, como eu. Sabe o que você vai encarar? O vazio. É o vazio que existe no final. Você esteja trabalhando, você esteja interagindo socialmente, você esteja fazendo curso, se achando o máximo, com fama, com sucesso, com dinheiro. É sempre o vazio, né? Estava vendo ontem um documentário sobre Frank Sinatra, né? Frank Sinatra foi extremamente deprimido. O cara era perfeccionista, o cara era considerado uma das maiores vozes, né, do mundo até hoje, né? Grande ator, grande cantor. A vida dele era um desastre, né? Viveu doente, deprimido, tomando medicação psiquiátrica a vida toda. Era um cara difícil de lidar, né? Ou seja, ele só vivia para aquilo ali, né? Para cantar, para atuar, né? Para a vida dele de artista. Mas a vida pessoal era uma desgraça total, né? Fumava muito, bebia. Cara, todo enrolado. Por quê? Porque no final só sobra isso. Não adianta ter fama, não adianta ter sucesso, não adianta ter dinheiro. Você pode ser um pobretão, você pode catar latinha na rua, você pode estar na Cracolândia, assim como você pode estar numa mansão, com fama, com sucesso, com dinheiro. Você pode ser o mais rico ou mais pobre. Tudo redunda no vazio. Quando você está sozinho, quando você está diante de você mesmo, aí que você vê o que é a realidade, né? A inconsistência da realidade, a inconsistência de algum sentido, de algum propósito nisso aqui. Você é só uma peça da engrenagem, você só vive para servir. Como eu falei, o universo não te serve. Chame o universo de Deus, do que for, né? O sistema não te serve. É você que foi feito para servir o sistema. E aí, como eu falei, nesse um ano, né, de aposentadoria, eu chego nisso, né? Hoje com liberdade, hoje com tranquilidade, com paz, com dinheiro que eu preciso, né? Não tenho muito dinheiro, mas tenho dinheiro que eu preciso para viver tranquilamente, sem me preocupar com o dinheiro. Mas eu tô aqui como todo mundo, cara. Então, o que diferencia
uma situação antes da minha aposentadoria e depois da minha aposentadoria, é apenas mais liberdade. Só isso, né? Mas nessa liberdade também existe um vazio. Um vazio de propósito, um vazio de porquês, um vazio de sentido nessa existência. É isso que você tem quando você se aposenta, né? Por isso que muita gente se aposenta e morre logo depois, né? Porque quando o cara cai diante da realidade, ele percebe que a vida dele é um vazio, ele muitas das vezes se desespera. Eu tive a vida inteira para trabalhar isso, né? E trabalhei isso, né? E hoje não estou em desespero diante do vazio. Estou conformado, digamos assim, né? Aceita que dói menos. Eu aceitei essa minha realidade, estou aprendendo a viver com ela, né? A cada dia. Tem dias que bate mais desespero, né? Tem dias que bate mais... Caramba, essa vontade de desaparecer. Desaparecer dessa realidade louca. Mas se eu desaparecer, eu não vou ser nada, né? Pelo menos eu aqui existindo, mesmo que no vazio, mesmo que no tédio, mesmo que de vez em quando tenho que resolver alguns problemas, eu ainda existo. É a única forma, né? Negócio de mundo espiritual, vida após a morte, tudo isso pra mim é bobagem que não vale nenhuma consideração, né? Então, é por isso que eu penso, vamos churrascar pra quê? Né? Pra que eu vou acabar com a única existência que eu tenho? Vou continuar essa merda até onde der, né? Eu sei que quando eu morrer eu vou simplesmente desaparecer, né? Todo o universo que eu conheço vai desaparecer com a minha morte, né? Esse é o fim do mundo, como eu costumo dizer. O fim do mundo não é guerra nuclear, não é meteoro caindo do céu, não é inundação mundial, apocalipse, nada disso, né? O fim do mundo é o dia que você morre. Então, queria dizer isso, nessa avaliação de um ano de aposentadoria, ora, eu construí o único paraíso que você pode construir nessa terra, que é o tédio. Pra mim é o único paraíso possível, né? Problema é o inferno. O outro é o inferno. O inferno é o outro, né? Se eu não me engano é Sartre, né, que falou isso. O inferno é o outro, John Paul Sartre. O inferno é o outro. Então, a única forma de viver é tentando viver cada vez mais longe do inferno, cada vez mais longe do outro. Aí você chega no tédio, né? Aí você chega em você mesmo. Aí você chega no que é o universo. Vazio de propósito. Você tem que aprender a lidar com isso, ou tá fudido. Então eu vou ficar por aqui. Um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento e, né, se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você já sabe. Você se inscreve automaticamente no nosso canal. Nos ajude aí, né? E se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar recebendo as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!